Olá, professor Gustavo aqui. Em mais uma oportunidade, estaremos estudando a lição A Prova da Vossa Fé, a Revista dos Jovens. A lição de número 4, do dia 22/10, ela tem por título A Fé Cristã e o Conhecimento Científico. É uma lição que busca abordar qual a relação entre fé e ciência. Se é que tem alguma relação, qual que é a relação entre elas? Às vezes, no embate comum, essa lição vai tratar então desse velho embate, né? Conhecido e já de longa data, né? Entre a fé e a ciência e a religião. É isso que essa lição ela busca apresentar e ela se propõe para relacionar a questão e a relação entre uma e outra. O que acontece hoje em dia é que a ciência é muitas vezes mostrada e falada como a verdade, e como a verdade que não pode ser questionada. E também hoje tem uma distinção que se faz entre o cristão e o cientista, classificando como se fossem os cristãos avessos à ciência, sendo rotulados muitas vezes como aqueles que não gostam de estudar. Já por outro lado, as pessoas que estudam ciência, eles são apresentados como as pessoas mais estudiosas e por aí vai. Mas uma análise mostra que até 2005, 25% dos prêmios Nobel foram levados por cristãos ou judeus. Isso evidencia como os cristãos fazem parte da ciência. A ciência ele é muito boa em responder a certos tipos de perguntas e questionamentos. Por exemplo, qual é o tamanho, qual a velocidade, qual que é a velocidade da viagem, do que ela é feita e assim por diante. Agora, perguntas como para que serve, o que devo fazer com isso, quanto vale, não pode ser respondido usando os métodos científicos. Grande parte do mal-entendido nas discussões sobre ciência e religião advém do não reconhecimento dos limites da ciência. O tópico 1 da lição se propõe a falar sobre o racionalismo. O racionalismo, o que foi? Durante o século XVIII, ajudou a montar o palco para que muitos ensinos modernos e até antissobrenaturais que nós vemos. Na era do racionalismo, surgiram grandes dúvidas contra a existência do sobrenatural. Os ensinos historicamente aceitos pela Igreja começaram a ser questionados e reexaminados. Com o advento do Iluminismo, a partir do fim do século XVIII, muitos vêm fazendo da razão humana a fonte da autossuficiência, da sua autoridade. O racionalismo diz que não precisa da revelação divina, nega a realidade dessa revelação. Na linguagem popular, racionalismo chegou a significar a tentativa de se julgar tudo à luz da razão. Os resultados da ascensão do racionalismo fizeram-se perceber em todas as áreas da atividade humana, mas especialmente na religião e na teologia. Nossa capacidade intelectual mostra-nos que realmente fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, fazer uso da nossa razão para acolher a revelação divina não se constitui em si qualquer erro. Isso é importante frisarmos. Grandes avanços vêm sendo alcançados das muitas áreas da ciência graças à capacidade intelectual do ser humano. Aplicar a razão ao conteúdo bíblico, pesquisando textos, documentos antigos, conhecendo o ambiente social e econômico em que surgiram os escritos da Bíblia, e muitos outros esforços desse tipo, tem se mostrado muito útil para entendermos a revelação divina. E isso, no meio cristão, deve ser cada vez mais estimulado. Agora, qual então é o problema do racionalismo? Acontece que a razão humana é de grande auxílio no conhecimento da revelação de Deus, mas não tem a primazia sobre esta. Quando a razão é aceita como autoridade suprema, ela se coloca acima da revelação divina e julga qualquer parte, ou talvez nenhuma parte, dessa que deve ser aceita. Usualmente, os racionalistas fazem da razão
a autoridade suprema. Deve ser notado ainda que a razão humana, ao negar a revelação divina, coloca-se sob a influência do pecado e de Satanás, desde a queda de Adão. Cremos, portanto, que a teologia é mais bem considerada quando a Bíblia é reconhecida como autoridade suprema e não a razão. A Bíblia, portanto, é a autoridade primária, ela deve ter a primazia. Não podemos nos esquecer ainda que o Espírito Santo de Deus é ele quem nos ilumina no entendimento da palavra de Deus e nos revela. As informações encontradas nos credos, nas declarações doutrinárias da igreja, são ajudas valiosas na interpretação e na aplicação da Bíblia, mas elas são secundárias. Portanto, o problema do racionalismo é esse, que ele se apresenta como primazia, como sendo o primário, mas não é assim. A Bíblia é a autoridade primária, é aquilo que a Bíblia diz. Em segundo lugar, nós podemos considerar os credos ecumênicos. E em terceiro lugar, nós podemos colocar como autoridade as declarações de fé. Mas, se haver alguma contradição, nós ficamos com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia é a autoridade suprema. O problema do racionalismo é esse, que ele quer colocar a razão acima daquilo que a Bíblia diz. E aí você tem um problema, porque a Bíblia é autoridade e isso não se negocia. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia não torna-se a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso devemos afirmar, devemos continuar afirmando ao longo das eras. Não é possível negociar isso. Quando algum outro documento, algum credo ecumênico, alguma declaração de fé entra em confronto com aquilo que a Bíblia diz, nós ficamos com o que a palavra de Deus diz, porque ela é a autoridade suprema. O tópico 3 da lição vai falar da relação entre a ciência e a fé cristã. Precisamos entender que a ciência e a religião, elas não eram separadas. Não existia essa separação no início, muito menos essa briga entre elas. Ou seja, apesar delas terem gozado uma longa amizade por séculos, começaram a surgir turbulências nesse relacionamento. Isso começa com Copérnico e Galileu. E agora, com Charles Darwin, parece que realmente foi decretado o total antagonismo entre esses dois campos, cristalizando assim esse conflito. A turbulência entre ciência e religião aparentemente iniciou-se lá com Galileu Galilei, quando este avançou as pesquisas de Nicolau Copérnico quanto à questão da heliocentricidade do sistema solar, e que teve, por fim, que negar a aceitação de suas descobertas sob pena de ser lançado na fogueira, o que acabou acontecendo com seu contemporâneo, Giordano Bruno. Mas o golpe final, que colocou Deus e a ciência frente a frente na batalha, foi pelo naturalista Charles Darwin, ao publicar o seu livro A Origem das Espécies em 24 de novembro de 1859. Ali, ele afirmava que o homem, assim como todo e qualquer ser vivo que habita neste planeta, além de ter uma descendência comum com todos os seres, era produto de um longo e gradual processo de modificação biológica, regido por leis naturais, conhecido, portanto, como a evolução. Essa ideia de Charles Darwin parecia destronar o ser humano da posição de destaque que ocupava como coroa da criação da obra de Deus, colocando ele como mais um entre os incontáveis galhos da árvore da vida, um ser efetivamente parte da natureza e não separado dela. O embate entre criacionismo e teoria da evolução veio, portanto, cristalizar essa dicotomia, essa briga entre ciência e religião, mostrando que elas estão em lados opostos, sendo necessário qualquer indivíduo tomar uma posição, dizendo se aceita o criacionismo ou se aceita a teoria da evolução. Então, o cristianismo junto com a ciência eles gozavam de uma amizade, mas com Charles Darwin isso parece que foi modificado. O importante é falar que a ciência tem os seus limites. A ciência é considerada por muitos como o único campo interessado na verdade.
Mas isso não é muito fato, porque a ciência tem os seus limites e é necessário reconhecer isso. Por mais amplamente que o discurso de que a ciência tem resposta verdadeira, tem resposta para tudo, essa ideia é disseminada por muitas pessoas, mas ela não deixa de ser claramente falsa, porque existem inúmeros e rígidos limites para a ciência. A ciência toma muitas coisas da humanidade como pressupostos. A ciência, portanto, então, tem os seus limites. William Lane Craig, em um debate com um ateu, ele diz que existem 5 pontos em que o método científico não pode alcançar. Primeiro, verdades lógicas e matemáticas não podem ser provadas pela ciência. A ciência pressupõe a lógica e a matemática. Então, tentar prová-las cientificamente seria petição de princípio. 2. Verdades metafísicas. Como existem outras mentes além da minha? Ou o que o mundo externo é real? Ou que o passado não foi criado há 5 minutos, aparentando ser mais velho? Essas são crenças racionais que não podem ser provadas cientificamente. 3. Crenças éticas sobre opiniões de valor não podem ser avaliadas pelo método científico. Você não pode mostrar com a ciência se os nazistas nos campos fizeram algo maligno, em contrastes com os cientistas nas democracias ocidentais. 4. Julgamentos estéticos não podem ser acessados pelo método científico, pois o belo, assim como o bom, não pode ser comprovado cientificamente. E quinto e por último, e finalmente, o mais notável, será a própria ciência. A ciência não pode ser justificada pelos métodos científicos. A ciência é permeada de suposições que não podem ser provadas. Por exemplo, a teoria especial da relatividade. Toda teoria depende da suposição de que a velocidade da luz é uma constante em uma direção entre quaisquer dois pontos A e B. Mas, estritamente, isso não pode ser provado. Isso simplesmente tem que ser admitido a fim de manter a teoria. William Lane Craig dá essa resposta para Peter em um debate que ele faz. Para você ver como a ciência tem seus limites e muitas coisas a ciência toma como pressuposto. Agora, qual a relação entre a fé e a ciência? Primeiramente, você pode ver elas, interpretá-las elas na sua independência. Essa é uma maneira de você interpretar. A posição da independência, chamada por alguns de contraste, é uma posição pacificadora e até muito popular nos meios e nos círculos acadêmicos, teológicos e científicos de hoje. Ela afirma que a ciência e a religião são esferas independentes, estão em domínios separados e por isso o conflito não se justifica. Ademais, elas usariam diferentes linguagens, teriam diferentes funções, fazendo diferentes perguntas e usariam métodos diversos entre si. A ciência lidaria com o objetivo e impessoal, e a religião com o pessoal e o subjetivo. Esta posição é uma forma eficiente de se evitar conflitos. Uma outra posição é sobre o diálogo. Você pode interpretar elas como tendo um diálogo. Esta posição dá um passo adiante, admitindo que a ciência e a religião têm algo a dizer uma para a outra. Enquanto a independência enfatiza a diferença entre os dois campos, os defensores do diálogo trazem à tona as semelhanças entre os dois discursos. Estas semelhanças se dariam principalmente nos pressupostos, nos métodos e em alguns conceitos. Segundo Thomas, a possibilidade do diálogo começa a se abrir porque a ciência propõe questões fundamentais que não consegue resolver. Ou seja, em áreas em que seus interesses se sobrepõem, o diálogo emerge. Essas áreas não são difíceis de se identificar. Por exemplo, em questões limite ou fronteiriças, levantadas, por exemplo, pela astronomia, o que havia antes do Big Bang, o universo é infinito, porque o universo parece ser tão bem ajustado para o aparecimento da vida, e da vida humana inclusive,
Outras questões surgem a partir de situações limite. A vida após a morte? Qual a relação da mente e do corpo? Essas questões envolvem diálogo entre cientistas e teólogos. Essas duas posições que você pode adotar e interpretar. Independência, cada um se vira por si, cada um não tem relação entre nenhumas. E a outra que é o diálogo, uma conversa para a outra. Porque a ciência toma alguns pressupostos e a ciência tem algumas perguntas que não consegue responder. E aí a religião, a fé, ela entra em ação e ela responde essas perguntas. O que temos que entender é que a Bíblia, quando ela cita a ciência, ela não erra. Estudos científicos recentemente comprovam cada vez mais que a Bíblia está correta. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, que não comete erros, que não comete falhas. A Bíblia é a palavra de Deus. E esse diálogo entre as coisas que a ciência não consegue responder, o cristianismo consegue. Finalizando mais uma aula de hoje, eu queria indicar um livro do J.P. Morelandi, Racionalidade da Fé Cristã. Argumentos para sua defesa. Aqui nesse livro tem um capítulo específico onde o autor trata somente dessa relação entre fé e ciência, explicando com detalhes os limites da ciência, os pressupostos que a ciência toma, um livro muito importante. Um outro site que eu queria indicar é Cristãos na Ciência, da ABC2, que é um site muito bom, pessoas que têm muitos livros publicados, tem um site rico em material, abordando essa relação entre ciência e a fé cristã. E como eu falei no começo do vídeo, 85% dos prêmios Nobel entregues até 2005 foi para cristãos e judeus. Isso prova como o cristão é alguém que se demanda a estudar, a pesquisar, é alguém relevante, é alguém que se propõe a estudar os métodos científicos, alguém que se busca estudar o planeta, como as coisas vieram a surgir, é um cristão, então uma pessoa que se dedica a estudar. A prova disso é o prêmio Nobel. 85% serem para cristãos e judeus. Isso é muito relevante, isso é muito importante para a fé cristã. Que Deus em Cristo abençoe e que você tenha uma ótima aula em nome de Jesus.